Oi aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mosaicos Miscelâneos. Esse aqui é o projeto Ler Pra Quem Não Pode. E a gente tá aí pra fazer a leitura do capítulo 2 do livro Querido John. Eu sou o Matheus e a gente vai conhecer esse personagem junto porque eu já vi o filme, mas eu não lembro muito bem da história. Eu já li o primeiro capítulo e eu gostei, assim, eu achei um pouco mais profundo, né, detalhado. Confesso que até me identifiquei em algumas partes, assim. Isso é muito legal, né, das histórias. A gente tem essa identificação com os personagens e a gente fica mais preso na história. É um gênero literário que eu confesso que adaptações para filmes e tal eu gosto, porque é um pouco de drama e tal. E confesso que eu tenho gostado mais desse gênero ultimamente. Drama, romance e tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu já peço para que seja comentário bom ou ruim, que você participe comentando para que a gente entenda o que vocês estão achando, que a gente pode melhorar. E curta, se inscreva para que esse vídeo também alcance muitas outras pessoas, tá legal? Então, vamos à leitura. Eu acho que deveria explicar por que pulei em direção às ondas para recuperar a bolsa dela. Não foi porque pensei que ela iria me ver como algum tipo de herói, ou porque queria impressioná-la, ou nem mesmo porque eu me importava com quanto dinheiro ela iria perder. Teve a ver com a sinceridade do sorriso dela, pela amabilidade da sua risada. Até mesmo quando eu estava me atirando em direção à água, sabia o quão ridículo minha reação tinha sido. Mas aí era muito tarde. Eu mergulhei, nadei para baixo e emergi. 4 rostos olhavam para mim da grade. O camisa rosa estava definitivamente irritado. Onde está? Eu gritei para eles. Bem ali, a morena gritou. Acho que ainda consigo ver. Está descendo. Eu levei 1 minuto para localizá-la no crepúsculo que escurecia e o ritmo do oceano estava fazendo o que podia para me jogar contra o pier. Nadei para o lado, então segurei a bolsa fora da água do melhor jeito que pude, apesar do fato de que ela já estava ensopada. As ondas fizeram com que o nado de volta à costa fosse menos difícil do que eu temia. E de vez em quando eu olhava para cima e vi as 4 pessoas me seguindo. Finalmente senti o raso e me arrastei para fora das ondas. Sacudi a água do meu cabelo, comecei a andar na areia e encontrei com eles na praia, no meio da praia. Estendi a bolsa. Aqui está. Obrigada, a morena disse. E quando seus olhos encontraram os meus, eu senti um clique, como uma chave virando em uma fechadura. Acredite em mim, não sou romântico, e enquanto ouvia tudo sobre o amor à primeira vista, nunca acreditei. E ainda não acredito, mas mesmo assim, havia algo ali, algo reconhecidamente real, e eu não conseguia desviar o olhar. De repente, ela era mais linda do que eu tinha me dado conta, mas tinha menos a ver com o que ela aparentava do que com o que ela era. Não era só o seu sorriso com uma brecha nos dentes da frente. Era o jeito casual com que ela mexia em uma mecha de cabelo. O modo fácil com que ela abraçava a si mesma. Você não precisava ter feito isso, ela disse, com alguma coisa maravilhada em sua voz. Eu teria pego. Eu sei, eu afirmei. Eu te vi se preparando para pular. Ela inclinou a cabeça. Mas você sentiu uma necessidade incontrolável de ajudar uma dama em perigo? Algo assim. Ela avaliou minha resposta por um momento, então voltou sua direção para a bolsa. Começou a remover itens de carteira, óculos de sol, viseira, protetor solar e estendeu tudo para a loira antes de espremer a bolsa. Suas fotos molharam, a loira disse, olhando a carteira. A morena ignorou, continuando a espremer de um lado e depois do outro. Quando ela finalmente estava satisfeita, pegou de volta os objetos e encheu a bolsa novamente. Obrigado de novo, ela disse. Seu sotaque
Era diferente daquele do leste da Carolina do Norte, mais nasalado, como se ela tivesse crescido nas montanhas ou perto de Boone, ou perto da fronteira da Carolina do Sul, a oeste. Não foi grande coisa, eu murmurei, mas não me mexi. Hein, talvez ele queira uma recompensa. Camisa Rosa falou com a voz alta. Ela olhou para ele e depois para mim. Você quer uma recompensa? Não, balancei a mão. Fico feliz em ajudar. Eu sempre soube que o cavaleirismo não estava morto. Ela proclamou. Tentei captar uma nota de provocação, mas não ouvi nada no seu tom que indicasse que ela estava zombando de mim. Camisa laranja me olhou de cima a baixo, notando o meu crew cut. Você é da Marinha? Perguntou. Ele apertou seus braços ao redor da loira de novo. Balancei a cabeça. Eu não sou um dos poucos com o orgulho. Eu queria ser tudo que podia. Então, me juntei ao exército. A morena riu. Diferente do meu pai, ela tinha, na verdade, visto os comerciais. Meu nome é Savannah, disse. Savannah Lynn Curtis. E estes são Brad, Randy e Susan. Ela estendeu a mão. Sou John Tyre. Eu disse, apertando a mão dela. Sua mão era quente, macia, com veludo em alguns lugares, mas calejada em outros. Imediatamente tive consciência de quanto tempo fazia que eu não tinha tocado uma mulher. Bem, eu sinto como se devesse fazer algo por você. Você não precisa fazer nada. Você já comeu? Ela perguntou, ignorando meu comentário. Estamos nos preparando para um churrasco e tem muita comida. Gostaria de se juntar a nós? Os garotos trocaram olhares. Randy, de camisa rosa, parecia desapontado. E eu admito que isso me fez sentir melhor. Ei, talvez ele queira uma recompensa. Que idiota. É, vamos. Randy finalmente apoiou, soando menos que animado. Vai ser divertido. Nós alugamos a casa perto do pier. Ele apontou para uma das casas na praia, onde meia dúzia de pessoas preguiçavam no deck. Mesmo que eu não tivesse nenhum desejo de passar mais um tempo com mais irmãos de fraternidade, Savannah sorriu para mim com tanta amabilidade que as palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Parece legal. Deixa eu pegar a minha prancha lá no pier e logo estarei lá. Encontramos você lá, Randy, falou. Deu um passo em direção a Savannah, mas ela o ignorou. Eu acompanho você, disse Savannah, se afastando do grupo. É o mínimo que eu posso fazer. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Eu vejo vocês daqui a pouco, ok? Começamos a andar em direção à duna, onde as escadas nos levariam ao pier. Seus amigos se demoraram um pouco, mas quando ela chegou ao meu lado, eles se viraram lentamente e começaram a andar pela praia. Do canto do olho, vi a loura virar a cabeça e nos olhar por entre os braços de Randy. Randy também olhou, emburrado. Eu não estava certo que Savannah tinha notado até nos andarmos alguns passos. Susan provavelmente pensa que eu sou louca por fazer isso, ela disse. Fazer o quê? Andar com você. Ela acha que Randy é perfeito para mim e vem tentando fazer com que a gente fique junto desde que chegamos aqui essa tarde. Ele tem me seguido o dia inteiro. Balancei a cabeça, sem saber como responder. À distância, a lua cheia e brilhante tinha começado sua subida vagarosa do mar, e eu vi Savannah olhando para ela. Quando as ondas arrebentavam e transbordavam, brilhavam prateadas como se tivessem sido pegas pelo flash de uma câmera. Chegamos ao pier. A grade estava cheia de areia de sal e a madeira estava danificada pela maresia e começava a se despedaçar. Os degraus rangiam enquanto subíamos. Onde é a sua estação? Ela perguntou. Na Alemanha. Estou em casa de licença por algumas semanas para visitar meu pai. E você é das montanhas, eu presumo. Ela me olhou surpresa. Lenor? Ela me analisou.
Me deixa adivinhar. Meu sotaque, certo? Você acha que eu falo como se fosse do interior, não é? De jeito nenhum. Bem, eu sou. Do interior, quero dizer. Cresci numa fazenda e tudo. E sim, eu sei que tenho sotaque, mas me disseram que algumas pessoas acham charmoso. Randy parecia achar que sim. Saiu antes que eu pudesse me segurar. No estranho silêncio, ela passou uma mão sobre os cabelos. Randy parece ser um jovem legal, ela comentou depois de um tempo. Mas eu não conheço ele tão bem. Não conheço realmente a maioria das pessoas da casa, tirando Tim e Susan. Ela espantou um mosquito. Você vai encontrar o Tim mais tarde. Ele é um cara ótimo. Você vai gostar dele. Todo mundo gosta. E você está aqui de férias por uma semana? Um mês, na verdade. Mas não são realmente férias. Nós somos voluntários. Você ouviu falar do Habitat para a Humanidade, certo? Nós estamos aqui para ajudar a construir algumas casas. Minha família está envolvida nisso há anos. Por cima de seus ombros, a casa parecia se tornar viva no escuro. Mais pessoas tinham se materializado. O volume da música tinha aumentado e de vez em quando eu podia ouvir uma risada. Brad, Susan e Randy já estavam rodeados por um grupo de jovens bebendo cerveja e parecendo querer mais diversão e a chance de se agarrar com alguém do sexo oposto do que fazer uma boa ação. Ela deve ter notado a minha expressão e seguido o meu olhar. Nós só começamos na segunda. Eles vão logo descobrir que não se trata só de diversão e jogos. Eu não disse nada. Não precisou. Mas você está certo. Para a maioria deles é a primeira vez que trabalham com o Habitat. E só estão fazendo para que tenham alguma coisa diferente para colocar no seu currículo quando se formarem. Mas não tem ideia de quanto trabalho está envolvido. Mas no fim, o que importa é que as casas sejam construídas. E elas serão. Elas sempre são. Você já fez isso antes? Todos os verões desde que eu fiz 16 anos. Costumava fazer com a nossa igreja, mas quando fui para Chapel Hill, começamos um grupo lá. Bem, na verdade o Tim começou. Ele também é de Lenoir. Acabou de se formar e vai começar o mestrado esse outono. Conheço ele desde sempre. Ao invés de passar o verão trabalhando em empregos estranhos em casa ou fazendo estágios, achamos que poderíamos oferecer aos estudantes uma chance de fazer a diferença. Todo mundo racha o dinheiro da casa e paga as próprias despesas pelo mês, e não cobramos nada pelo trabalho que fazemos nas casas. Era por isso que era tão importante eu pegar a minha bolsa de volta. Não poderia comer durante todo o mês. Tenho certeza que eles não deixariam você morrer de fome. Eu sei, mas não seria justo. Eles estão fazendo algo que vale a pena. E isso é mais que o bastante. Eu podia sentir meus pés escorregando na areia. Por que Wilmington? Eu perguntei. Quero dizer, por que vir aqui construir casas ao invés de algum lugar como Lenoir ou Highland? Por causa da praia. Você sabe como as pessoas são. É muito difícil conseguir que elas cedam seu tempo por um mês. Mas é mais fácil se for em um lugar como este. E quanto mais pessoas você tiver, mais você pode fazer. 30 pessoas se inscreveram esse ano. Eu assenti, consciente de quão perto um do outro nós caminhávamos. E você também se formou? Não, vou fazer o último ano. Eu vou me especializar em educação especial. Se essa era a sua próxima pergunta. Era. Eu previ. Quando se está na universidade, é isso que todo mundo te pergunta. Todo mundo me pergunta se eu gosto de estar no exército. Você gosta? Não sei. Ela riu, e o som foi tão musical que eu sabia que queria ouvi-la novamente. Alcançamos o fim do pier e eu peguei minha prancha, joguei a garrafa vazia de cerveja na lixeira, ouvindo-a se chocar com o fundo. As estrelas vinham à tona acima de nossas cabeças, e as luzes das casas alinhadas ao longo das dunas me lembraram luminosas abóboras de Halloween.
Você se importa se eu perguntar o que te levou a se juntar ao exército? Levando em conta que você não sabe se gosta, quero dizer. Me levou um segundo para descobrir como responder aquilo. E eu mudei a prancha de surf para o outro braço. Acho que o mais seguro é dizer que, naquele tempo, eu precisei entrar. Ela esperou eu falar mais, mas quando eu não falei, simplesmente assentiu. Aposto que você está contente de estar de volta em casa por um tempo, ela disse. Sem dúvida. Aposto que seu pai está contente também, não é? Acho que sim. Ele está, tenho certeza que tem muito orgulho de você. Espero que sim. Você fala como se não tivesse certeza. Você teria que encontrar meu pai para entender. Ele não é muito falante. Eu podia ver a luz da lua refletida em seus olhos escuros e sua voz era macia quando ela falou. Então, ele não precisa falar para ter orgulho de você. Ele deve ser o tipo de pai que demonstra isso de outras maneiras. Pensei sobre isso, esperando que fosse verdade. Enquanto considerava, ouvimos um grito alto vindo da casa e eu avistei algumas garotas perto do fogo. Um dos caras tinha os braços ao redor de uma garota e a empurrava para frente. Ela ria e lutava contra ele. Brad e Susan estavam agarrados ali perto, mas Randy tinha sumido. Você disse que não conhece a maioria das pessoas com as quais vai morar? Ela balançou a cabeça, seus cabelos varrendo os ombros. Ajeitou outra mecha. Não, tão bem. Nós encontramos a maioria deles pela primeira vez na inscrição e depois hoje, quando chegamos aqui. Quero dizer, podemos ter nos visto pelo campus uma vez ou outra. Eu acho que muitos deles já se conhecem, mas eu não. A maioria está em fraternidades. Eu ainda vivo em um dormitório, mas eles são um bom grupo. Enquanto ela respondia, tive a sensação de que era o tipo de pessoa que nunca diria uma coisa ruim sobre ninguém. Sua consideração com os outros me ocorreu como refrescante e madura. E ainda, estranhamente, eu não estava surpreso. Era parte daquela qualidade indefinida que eu tinha sentido nela desde o começo. Um comportamento que a diferenciava. Quantos anos você tem? Eu perguntei enquanto nos aproximávamos da casa. 21. Fiz aniversário no mês passado. E você? 23. Você tem irmãos ou irmãs? Não, sou filha única. Só eu e os meus pais. Eles ainda vivem em Lenoir. E ainda estão felizes, depois de 25 anos. Sua vez. O mesmo. A não ser por mim. Sempre fomos só eu e meu pai. Eu não sabia que minha resposta levaria uma pergunta seguinte sobre o status da minha mãe. Mas para minha surpresa ela não veio. Em vez disso, ela perguntou, foi ele que lhe ensinou a surfar? Não, ensinou. Isso eu aprendi sozinho quando era criança. Você é bom. Estava te observando mais cedo. Faz parecer tão fácil, mas me faz querer saber como surfar. Ficaria feliz em te ensinar se você quiser aprender, me ofereci. Não é tão difícil. Vou estar aqui amanhã. Ela parou e fixou seu olhar em mim. Agora, não faça ofertas que você não está certo de se pretende manter. Ela estendeu a mão para o meu braço, me deixando sem fala. Então, indicou a fogueira. Está pronto para conhecer algumas pessoas? Eu engoli sentindo uma secura repentina na minha garganta, o que foi simplesmente a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. A casa era um daqueles monstros de 3 andares, com uma garagem no térreo e provavelmente 6 ou 7 quartos. Um deck imenso circulava o andar principal. Toalhas estavam estendidas nas grades e eu podia ouvir o som de múltiplas conversas vindo de todas as direções. Havia uma churrasqueira no deck e eu podia sentir o cheiro do cachorro-quente e frango cozinhando. O cara que estava debruçado em cima da churrasqueira estava sem camisa e vestia uma touca, tentando parecer um urbano legal. Não estava funcionando, mas isso me fez rir. Na areia em frente, a fogueira estava em um fosso, com vários garotos vestindo blusões de moletom maiores
que elas sentadas ao redor, todos fingindo não estarem conscientes dos garotos ao redor delas. Enquanto isso, os garotos estavam em pé além delas, parecendo estar tentando posar de um modo que acentuasse o tamanho de seus braços ou esculpisse seus abdômenes, e agindo como se não notassem as garotas nem um pouco. Eu já tinha visto isso no Leroy's. Cultas ou não, crianças ainda eram crianças. Elas estavam no começo dos 20, e a luxúria estava no ar, jogados na praia e na cerveja, e eu podia adivinhar o que aconteceria depois, mas eu já teria ido embora há muito tempo até lá. Quando Savannah e eu chegamos mais perto, ela diminuiu o passo antes de apontar. Que tal ali? Ao lado da duna, ela sugeriu. Claro. Pegamos um lugar de frente para o fogo. Algumas outras garotas olharam, checando o cara novo, antes de se recolherem em suas conversas. Randy finalmente andou em direção ao fogo com uma cerveja. Viu Savannah e eu, e repentinamente nos deu as costas, seguindo o exemplo das garotas. Frango ou cachorro-quente? Ela perguntou, parecendo indiferente a tudo isso. Frango. O que você quer beber? A luz do fogo fez do seu olhar quase misterioso. Qualquer coisa que você for beber está bom, obrigado. Volto logo. Ela foi em direção aos degraus e eu me forcei a não segui-la. Ao invés disso, caminhei em direção ao fogo. Tirei minha camisa e a coloquei em uma cadeira vazia. Depois voltei para o meu lugar. Olhando para cima, eu vi o Touka paquerando Savannah. Senti uma onda de tensão. Então, me virei para ter um controle melhor das coisas. Eu sabia pouco sobre ela e sabia menos ainda sobre o que ela pensou de mim. Além disso, eu não tinha nenhum desejo de começar alguma coisa que não podia terminar. Iria embora em algumas semanas e nada disso ia chegar a alguma coisa. Falei tudo isso para mim mesmo. E acho que parcialmente me convenci de que iria para casa assim que terminasse de comer, quando os meus pensamentos foram interrompidos pelo som de alguém se aproximando, alto e magro com cabelo escuro que já estava habitualmente partido para o lado. Ele me lembrou daqueles caras que você conhece de tempos em tempos que parecem estar na meia-idade desde que nasceram. Você deve ser o John, ele disse com um sorriso, agachando na minha frente. Meu nome é Tim Weddon. Ele estendeu a mão. Ouvi falar do que você fez por Savannah. Sei que ela estava grata por você estar lá. Apertei sua mão. Prazer em conhecê-lo. Apesar da minha cautela inicial, seu sorriso foi mais verdadeiro do que os de Brad e Randy tinha sido. Ele nem mencionou minhas tatuagens, o que é incomum. Acho que devo mencionar que elas não eram exatamente pequenas e cobriam a maior parte dos meus braços. As pessoas já me disseram que eu vou me arrepender quando for mais velho, mas quando as fiz eu realmente não me importava. E ainda não me importo. Se importa se eu sentar aqui? Ele perguntou. À vontade. Ele se sentou confortavelmente, nem em cima de mim, nem muito longe. Fico feliz que você possa ter vindo, quero dizer. Não é muito, mas a comida é boa. Está com fome? Na verdade, estou faminto. O surf faz isso com você. Você surfa? Não, mas passar algum tempo no mar sempre me dá fome. Lembro disso das minhas férias quando criança. Nós costumávamos ir ao Pine Connell Shores todo verão. Você já esteve lá? Só uma vez. Tenho tudo o que preciso aqui. É, acho que você tem. Ele acenou para minha prancha. Você gosta das pranchas longas, né? Gosto das duas, mas as ondas daqui são melhores com as longas. Você precisa surfar no Pacífico para realmente aproveitar uma prancha pequena. Você já esteve lá? Havaí, Bali, Nova Zelândia, lugares assim? Eu li que eles são o ultimato. Ainda não, eu disse, surpreso que ele sabia sobre eles.
Um dia, talvez. Um pedaço de lenha se estalou, andando pequenas faíscas para o céu. Juntei minhas mãos, sabendo que era minha vez. Ouvi dizer que você está aqui para construir algumas casas para os pobres. Foi Savannah que lhe disse? É, esse é o plano de qualquer forma. Elas são para algumas famílias realmente merecedoras. E com sorte, elas estarão em suas próprias casas no fim de julho. É uma boa coisa que você está fazendo. Não só eu, mas eu queria te perguntar uma coisa. Deixe-me adivinhar. Você quer que eu seja voluntário? Ele riu. Não, nada disso. Embora seja engraçado, eu já ouvi isso antes. As pessoas me veem vindo e geralmente elas correm pro outro lado. Acho que sou muito fácil de entender. De qualquer forma, sei que é um chute de muito longe, mas eu estava me perguntando se você conhece meu primo. A estação dele é em Fort Bragg. Sinto muito, eu disse. Meu posto é na Alemanha. No Hampstead? Não. Essa é a base da Força Aérea. Mas eu estou relativamente perto. Por quê? Eu estava em Frankfurt, dezembro passado. Passei o Natal lá com a minha família. É de onde nós somos originalmente. Os meus avós ainda vivem lá. Mundo pequeno. Você aprendeu alguma coisa em alemão? Nada. Nem eu. A pior parte é que os meus pais são fluentes. E eu tenho ouvido alemão em casa por anos. E até tive aulas antes de ir. Mas não entendia nada, sabe? Acho que fui sortudo de passar as aulas. E tudo o que eu podia fazer era balançar a cabeça na mesa do jantar e fingir que entendia o que todo mundo dizia. A única coisa boa era que meu irmão estava no mesmo barco, então podíamos nos sentir como idiotas juntos. Eu ri. Ele tinha um rosto aberto, honesto, e sem querer eu gostei dele. Ei, posso pegar alguma coisa para você? Ele perguntou. Savannah está tomando conta disso. Eu deveria ter adivinhado. Anfitriã perfeita e tudo isso. Sempre foi. Ela disse que vocês dois cresceram juntos. Ele assentiu. A fazenda da família dela é logo ao lado da minha. Nós fomos as mesmas escolas e frequentamos a mesma igreja por anos. E depois nós estávamos na mesma universidade. Ela é tipo minha irmã caçula. Ela é especial. Apesar do comentário sobre a irmã, eu tive a impressão, pelo modo como ele falou especial, que seus sentimentos eram um pouco mais profundos do que ele deixava transparecer. Mas diferentes de Randy, ele não pareceu com ciúme sobre o fato de que ela tinha me convidado para vir. Antes que eu pudesse deixar minha imaginação vagar sobre isso, Savannah apareceu nas escadas e desceu para a areia. Vejo que você conheceu o Tim, ela disse. Em uma mão estavam 2 pratos com frango, salada e batatas fritas. Na outra, 2 latas de Pepsi Diet. Eu só quis aparecer e agradecer pelo que ele fez, Tim explicou. Então decidi entediá-lo com histórias de família. Bom, eu estava esperando que vocês dois tivessem uma chance de se encontrar. Ela ergueu suas mãos, como Tim. Ela ignorou o fato de que eu estava sem camisa. A comida está pronta, você quer um prato? Você quer meu prato, Tim? Eu posso ir lá pegar outro. Não, eu vou pegar, Tim disse, se levantando. Mas obrigado, vou deixar vocês dois atacarem. Ele sacudiu a areia dos shorts. Ei, foi bom te conhecer, John. Se estiver na área amanhã, ou outro dia, você é sempre bem-vindo. Obrigado. Foi bom te conhecer também. Um tempo depois, Tim estava subindo as escadas. Ele não olhou para trás, apenas soltou um amigável olá para alguém vindo na direção oposta. Depois seguiu o resto do caminho. Savannah me estendeu o prato e alguns utensílios plásticos, trocou de mãos e me ofereceu um refrigerante. Então, sentou ao meu lado. Perto. Eu notei, mas não tão perto para tocar. Ela apoiou o prato no colo, estendeu a mão para a lata. Antes de hesitar, ela segurou a lata. Você estava bebendo cerveja mais cedo.
mas disse para pegar o que eu fosse pegar para mim também. Então eu trouxe um desses. Eu não estava certo do que você queria. O refrigerante está bom? Tem certeza? Tem muita cerveja nos freezes. Eu já ouvi falar de vocês, caras, do exército. Eu bufei. Tenho certeza, disse abrindo a minha lata. Presumi que você não beba. Não. Ela disse. Nada de defensivo ou presunçoso em seu tom, eu notei. Só a verdade. Gostei disso. Ela mordeu um pedaço do frango. Eu fiz o mesmo. E no silêncio, eu perguntei sobre ela e Tim e se ela sabia de como ele realmente se sentia em relação a ela. Eu me perguntei como ela se sentia em relação a ele. Havia algo ali, mas não consegui descobrir o que. A menos que Tim estivesse certo e fosse um negócio do tipo irmão. Eu de alguma forma duvidava que esse fosse o caso. O que você faz no exército? Ela perguntou, finalmente pousando o garfo. Sou sargento da infantaria, esquadrão de armas. Como é? Quero dizer, o que você faz todo dia? Você atira, explode coisas ou o quê? Às vezes, mas na verdade é bem entediante na maioria do tempo. Pelo menos quando estamos na base. Nos reunimos de manhã, geralmente por volta das 6. Nos certificamos de todos estão lá. Então nos dividimos em batalhões para nos exercitarmos. Basquete, corrida, levantamento de peso, o que for. Às vezes tem uma aula naquele dia, qualquer coisa sobre montar e montar de novo nossas armas. Ou uma aula de terreno noturno. Ou nós vamos treinar tiros com fuzis ou qualquer coisa. Se nada estiver planejado, nós só voltamos para o quartel, jogamos videogames, lemos, malhamos de novo ou qualquer outra coisa pelo resto do dia. Depois nos reunimos de novo, às 4 horas, e resolvemos o que faremos no outro dia. Então, acabamos. Videogames? Eu malho e leio, mas meus colegas são especialistas em jogos. E quanto mais violento o jogo for, mais eles gostam. O que você é? Eu disse a ela, e ela levou em consideração. E o que acontece quando você é mandado para uma zona de guerra? Então, eu disse, acabando meu frango, é diferente. Há dever de guarda e as coisas estão sempre quebrando e precisando ser consertadas. Então você fica ocupado, mesmo que não esteja fora em patrulha. Mas a infantaria são as forças que ficam no chão. Então nós passamos uma grande parte do nosso tempo longe do campo. Você nunca fica com medo? Procurei pela resposta certa. Sim, às vezes. Não é como se você andasse por aí, aterrorizado o tempo todo, mesmo quando as coisas estão um inferno ao seu redor. É só que você está reagindo, tentando ficar vivo. As coisas acontecem tão rápido que você não tem tempo para pensar em muita coisa, a não ser fazer o seu trabalho e tentar não morrer. Geralmente te afeta mais tarde. Quando você está mais tranquilo, é aí que você se dá conta o quão perto esteve. E às vezes você tem tremedeiras e vomita ou qualquer coisa. Não tenho certeza se conseguiria fazer o que você faz. Não tenho certeza se ela esperava uma resposta para isso. Então, eu mudei de assunto. Por que educação especial? Perguntei. É uma longa história. Tem certeza que quer escutar? Quando eu assenti, ela deu um longo suspiro. Tem um garoto em New York chamado Alan, e eu conheço ele por toda a minha vida. Ele é autista, e por bom tempo ninguém sabia o que fazer com ele, ou como chegar a ele. Isso me pegou, sabe? Eu me sentia tão mal por ele, até mesmo quando era pequena. Quando perguntei aos meus pais sobre ele, eles disseram que talvez o Senhor tinha planos especiais para ele. Não fez nenhum sentido no começo, mas Alan tinha um irmão mais velho que era tão paciente com ele o tempo inteiro. Quero dizer, sempre. Ele nunca se frustrou com ele. E pouco a pouco ele ajudou Alan. Alan não é perfeito de maneira alguma. Ele ainda vive com os pais e nunca vai poder ficar sozinho. Mas ele não é tão perdido como era quando novo. E eu decidi que quero ser capaz de ajudar crianças como Alan. Quantos anos você tinha quando decidiu isso? 12.
E você quer trabalhar com eles? Em uma escola? Não, ela disse. Eu quero fazer o que o irmão do Alan fez. Ele usou cavalos. Ela pausou, juntando os pensamentos com crianças autistas. É como se elas estivessem trancadas no seu próprio mundinho. Então, geralmente, a escola e a terapia são baseados na rotina. Mas eu quero mostrá-los experiências que podem abrir novas portas a eles. Eu já vi acontecer, quero dizer. Alan estava aterrorizado com os cavalos de início, mas seu irmão continuou tentando e depois de um tempo Alan chegou ao ponto em que podia dar tapinhas neles, afagar seus focinhos e mais tarde alimentá-los. Depois disso ele começou a montar e eu me lembro de olhar para o seu rosto a primeira vez que ele subiu. Foi tão incrível, sabe? Quero dizer, ele estava sorrindo, tão feliz como uma criança pode ser. E é isso que quero proporcionar a esses jovens. Simplesmente felicidade. Mesmo que seja por um pequeno tempo. Foi aí que eu soube exatamente o que queria fazer com a minha vida. Talvez abrir um campo de montaria para crianças autistas, onde nós podemos realmente trabalhar com elas. Então, talvez possam sentir a mesma felicidade que a Alan sentiu. Ela pousou seu garfo como se estivesse envergonhada, então deixou o prato ao lado. Isso parece maravilhoso. Vamos ver se acontece, ela disse, sentando de novo. É só um sonho por enquanto. Presumo que você goste de cavalos, então. Toda garota gosta de cavalos. Você não sabia disso? Mas sim, eu gosto. Tem um Arabian chamado Midas. E às vezes me mata que eu esteja aqui quando eu poderia estar montando ele. A verdade vem à tona. Como deveria. Mas ainda planejo ficar aqui. Vou montar o dia todo. Todos os dias, quando voltar. Você monta? Montei uma vez. Você gostou? Estava dolorido no dia seguinte. Andar doía. Ela gargalhou e eu me dei conta que gostava de conversar com ela. Era fácil e natural. Diferente de tantas pessoas. Acima de mim, eu podia ver o cinturão de Órion, logo além do horizonte da água. Vênus tinha aparecido e brilhava em um branco pesado. Garotos e garotas continuavam a correr escada acima e baixo, e abaixo, paquerando com a coragem proporcionada pela bebida. Eu suspirei. Eu acho que devo ir andando para ficar com meu pai um pouco. Ele provavelmente está se perguntando onde estou, se ele ainda estiver acordado. Você quer ligar para ele? Pode usar o telefone. Não, acho que vou indo. É uma longa caminhada. Você não tem carro? Não, peguei uma carona de manhã. Quer que o Tim te leve para casa? Tenho certeza que ele não se importaria. Não, tudo bem. Não seja ridículo. Você disse que era uma longa caminhada, certo? Vou pedir o Tim para te levar, vou chamá-lo. Ela correu antes que eu pudesse pedi-la, e um minuto depois Tim a seguia para fora da casa. Tim fica feliz em te levar, ela disse, parecendo muito contente consigo mesma. Eu me virei para o Tim. Tem certeza? Nenhum problema, ele me assegurou. Minha caminhonete está lá na frente. Você pode colocar sua prancha atrás. Ele indicou a prancha com a mão. Precisa de ajuda? Não, eu disse, me levantando. Pode deixar. Eu fui até a cadeira, vesti a camisa e depois peguei a prancha. Obrigado a propósito. O prazer é meu, ele disse. Bateu nos bolsos. Volte em um segundo com as chaves. É a caminhonete verde estacionada na grama. Te encontro lá na frente. Quando ele se foi, eu me virei para a savana. Foi bom te conhecer. Ela sustentou meu olhar. Você também. Nunca tinha conversado com um soldado antes. Me senti meio que protegida. Não acho que Randy me dará nenhum problema esta noite. Suas tatuagens provavelmente assustaram ele. Achei que ela tinha notado. Talvez te veja por aí. Você sabe onde estarei. Eu não tinha certeza se isso significava que ela queria que eu viesse visitá-la de novo ou não. De muitas formas, ela permanecia um completo mistério para mim. Então, novamente, eu mal a conhecia.
Mas eu estou um pouco desapontado que você esqueceu. Ela adicionou quase com um segundo pensamento. Esqueci o quê? Você não disse que ia me ensinar a surfar? Se Tim teve alguma suspeita do efeito que Savannah tinha em mim, ou que eu estaria visitando de novo no dia seguinte, ele não deu nenhuma indicação. Em vez disso, se concentrou em dirigir, se certificando de que estava indo na direção certa. Ele era o tipo de motorista que parava o carro mesmo que a luz estivesse amarela e ele pudesse ter passado. Espero que você tenha se divertido, ele disse. Eu sei que é sempre estranho quando você não conhece ninguém. Eu me diverti. Você e Savannah realmente se deram bem. Ela é uma coisa, não é? Acho que gostou de você. Tivemos uma boa conversa, eu disse. Fico feliz. Estava um pouco preocupado sobre ela vir aqui. Ano passado, os pais dela estavam conosco. Então, essa é a primeira vez que ela está por conta própria, assim. Sei que é uma grande garota, mas esse não é o tipo de pessoa que ela geralmente convive. E a última coisa que eu queria era que ela ficasse se defendendo de garotos a noite toda. Tenho certeza que ela aguentaria. Você provavelmente está certo. Mas eu tenho a sensação de que alguns desses garotos são muito persistentes. É claro que eles são. São garotos. Ele riu. Acho que você está certo. Ele indicou a janela. Para onde agora? O direcionei através de uma série de viradas, então finalmente disse para diminuir a velocidade do carro. Ele parou em frente à casa, onde eu podia ver a luz da toca do meu pai, brilhando amarela. Obrigado pela carona, eu disse, abrindo a porta. Sem problemas. Ele se debruçou sobre o assento. E escute, como eu disse, sinta-se livre para aparecer na casa a qualquer hora. Nós trabalhamos durante a semana, mas finais de semana e noites geralmente são folgas. Vou manter isso em mente, prometi. Uma vez dentro da casa, fui à toca do meu pai e abri a porta. Ele estava fitando o Grey Sheet e deu um pulo. Me dei conta de que ele não tinha me ouvido entrar. Desculpe, eu disse, me sentando no único degrau que separava a toca do resto da casa. Não quis assustá-lo. Tudo bem, foi tudo o que lhe disse. Debateu se colocaria o green sheet de lado, então colocou. As ondas estavam ótimas hoje, eu comentei. Tinha quase esquecido o quanto a água é fantástica. Ele sorriu, mas não disse nada. Mudei ligeiramente de posição no degrau. Como foi o trabalho? Perguntei. O mesmo, ele disse. Mergulhou novamente em seus próprios pensamentos, e tudo em que eu podia pensar era que a mesma coisa poderia ser dita de nossas conversas. E aí, pessoal? O que vocês já acharam desse capítulo? Eu gostei, eu achei bem leve, assim, bem descontraído, né? John encontrou Savannah, e eu tenho certeza que esse foi somente o início de um grande potencial romance, né? A gente viu um pouquinho lá no início, no prólogo também, alguns indícios disso. E agora a gente tá meio que voltando, né, para trás e vendo como é que foi o início de toda essa relação. E é muito legal quando a gente conhece assim alguém de forma despretensiosa, tá num lugar aleatório, aí do nada acontece de você começar a conversar com uma pessoa e do nada você começa a contar da sua vida, a pessoa conta a vida dela, e dali surge uma grande amizade ou talvez algo a mais, então isso é bem legal, né? E eu gostei da forma como ele foi contando aqui as coisas, a forma como foi conduzindo, e acho que é isso. Eu gostei do capítulo, como eu disse, né? Acho que deu pra perceber. E eu achei um capítulo bem longo também, mas com muitos detalhes. E é isso, gente. Pra gente não ficar muito tempo mais daqui, pra não ficar muito longo, eu agradeço a sua companhia comigo até aqui. Se você está aqui até o final, não deixe de interagir com a gente. E não deixe também de acompanhar
próximos capítulos estão vindo. Outros leitores, eu tenho certeza que também vocês vão gostar muito dos outros conteúdos que tem aqui. Tá legal? Grande abraço e valeu. Tchau, tchau.